convidar você então, por favor, abra sua Bíblia. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Abra a sua Bíblia. Tiago capítulo 3. E é interessante porque aqui na minha Bíblia o título vem assim, diz o seguinte: o domínio sobre a língua. Porque... Calma, nem li o texto ainda, gente. Calma. Vamos lá, irmãos? Preparados? Tiago diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Até aqui a nossa leitura, e que o Espírito Santo nos abençoe. Amém? Gente, o que é ser alguém espiritual? Quero introduzir essa ministração fazendo essa pergunta. O que é que nos torna mais espirituais? Você já pensou nisso? Quais as características de uma pessoa espiritual? Quando você imagina alguém espiritual, quais são as características dessa pessoa? Pensa aí. Pensa aí, 10 segundos. Vou repetir. O que é ser alguém espiritual? Quais são as características de uma pessoa espiritual? Pensou aí? Não precisa responder para mim, não. Mas reflita, pense. Um exercício que a gente vai fazer nesta manhã. Irmãos, muitos pensam que, por exemplo, espiritual é a pessoa sensitiva, que capta vibrações no mundo invisível. Tem gente que pensa que ser espiritual é isso. No meio cristão, o senso comum é que espiritual é quem tem mais respostas para suas orações. Ele é o campeão das orações respondidas.
Ele fala em línguas no culto, profetiza, tem visões, realiza milagres. Ou então a gente pensa que espiritual é quem faz tudo certo na vida. Seu comportamento é correto, corretíssimo, e sempre cumpre as regras impostas pela igreja. Aí é por isso que a gente vê alguns aí, camarada não assiste televisão, ele não joga futebol, ele não vai ao cinema, ele não frequenta determinados ambientes, enfim. Porque, gente, tem muitas pessoas que pensam que ser espiritual é viver de um modo diferente e superior aos outros. Mas o que eu acho incrível e interessante é que Tiago, ele liga a espiritualidade com as coisas simples da vida. Como Tiago é simples e prático, não é verdade? Você que tem acompanhado essa série, a gente tem observado isso. Ele é muito direto. Ele é muito prático. Ele vai no ponto. Para Tiago, queridos, ser espiritual não é ser sobre-humano, se tornar anjo ou captar energias. Não. Para Tiago, ser espiritual é ser gente. É se integrar na vida com humanidade. Porque, irmãos, o Evangelho, guarde isso no seu coração, o Evangelho não nos diviniza, não nos torna deuses. O Evangelho nos humaniza. O Evangelho não nos torna pessoas idealizadas. Não. O Evangelho nos torna pessoas reais, mais humanas. Posso ouvir um amém aí ou não? E aí, queridos, neste capítulo 3, Tiago está falando que a nossa verdadeira espiritualidade tem a ver com a nossa fala e com o controle da nossa língua. A boa língua dá consistência à nossa humanidade, e isso é a verdadeira espiritualidade que Deus espera de mim, de você e de cada um de nós. Portanto, queridos, as pessoas que desejam ser espirituais, elas precisam aprender o que Tiago ensina. E quantos querem aprender aqui nesta manhã? O que é que está acontecendo aqui no texto? Para você entender. Por que Tiago está falando sobre esse tema? Porque Tiago aqui está tratando do grave problema da maledicência na igreja. Qual era o problema, gente? A maledicência na igreja. Você já ouviu falar dessa história de maledicência na igreja? Sim ou não? Aqui não. Graças a Deus. E como é interessante a gente observar como as igrejas do Novo Testamento já sofriam toda espécie de males que nós sofremos hoje. Eram brigas, discórdias, fofoquinha, um trapaceando o outro, enganando. É confusão aqui, um querendo plataforma, reconhecimento, visibilidade. Era assim. E diante dessas coisas absurdas, que acontecem inclusive nos dias de hoje, a gente chega a pensar e questionar, por que tantos conflitos na igreja? Por que crente só sabe brigar? Por que, gente? Porque quando a gente pensa em igreja, logo vem a imagem de confusão, de divisão, discórdia. Um enganando o outro, gente causando divisão dentro da igreja. É gente que sai da igreja, abre uma igreja na esquina, divide os irmãos. Falam demais. A gente fica pensando, por que tantos conflitos na igreja, desde que eu me conheço por gente. Hoje eu tenho 50 anos de idade. Quantos anos? Embora você vai dizer, não parece, eu sei, obrigado.
Mas são 50 anos dentro de igreja, irmãos. E não muda essa história. É impressionante. Crente só sabe brigar. Ô praga! Vocês estão rindo, né? Eu só não estou falando da gente aqui, tá bom, irmãos? Nós estamos num patamar diferente. Estou falando justamente daqui, começando daqui. A gente fica pensando, onde é que estão os verdadeiros cristãos regenerados, que ganharam um novo coração? Onde estão aquelas pessoas realmente transformadas pelo Espírito Santo? Onde estão os verdadeiros cristãos espirituais? Onde estão? E aí, gente, no texto, Tiago não se espanta diante dos problemas que estavam acontecendo, não, mas ele foca em como tratar o problema. E aí ele começa dizendo, e agora o negócio começa a esquentar. Ele começa dizendo, verso 1, você está com a Bíblia aberta? Por favor, mantenha o texto aberto. Mantenha, não feche a sua Bíblia, porque a gente vai ler versículos aqui na sequência. Olha só, verso 1, Tiago diz, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago está dizendo que aqui, gente, isso é uma questão de Deus com aquele que ensina. Tiago está dizendo que quem ensina será julgado por um critério diferente ao que está aprendendo. Quem sabe mais deve ser responsável com o que fala. Por exemplo, os pais não podem ensinar os filhos aquilo que eles não praticam. Eu não posso dizer para o meu filho, olha, filho, você não pode mentir, sendo que esse é o meu estilo de vida, a mentira. Filho, você não pode enganar, se o que mais eu faço é enganar. Não, a gente não pode fazer isso. Aquilo que a gente não pratica, a gente não deve ensinar, porque isso seria incoerente. Quando um cristão fala do que não sabe, isso é muito ruim. É ou não é? Mas veja bem, quando um pastor faz isso, e aí eu trago a responsabilidade para mim e para os pastores, quando um pastor faz isso, é gravíssimo. Se vem um jovenzinho aqui, sobe no púlpito, e ele pega o microfone e fala uma besteira para vocês, é grave. Mas se eu subo, pego o microfone e falo uma besteira para vocês, isso é gravíssimo. Por quê? Poxa vida, porque, gente, o meu ofício tem grande influência sobre os membros da igreja, sobre vocês. Se um de vocês falam aqui uma besteira, isso é muito grave, verdade. Mas se eu falo, é pior, é mais grave. Porque eu exerço aqui uma grande influência sobre vocês, sobre o rebanho. Está dando para entender ou não? Então veja bem, a linha de raciocínio de Tiago qual é? Conhecimento igual a responsabilidade. Você pode repetir? Conhecimento igual a responsabilidade. Quanto mais eu sei, mais responsável eu me torno pelo que sei. Então, se nós somos cristãos e sabemos das verdades do cristianismo, nós somos responsáveis em falar e demonstrar isso na prática aos que não sabem. Nós teremos um juízo mais severo. Por quê? Porque nós sabemos mais. É isso que Tiago está falando. Então, gente, nós que ensinamos, e aí eu trago para mim, para os pastores, para os líderes dos pequenos grupos, para os nossos professores, como na Kids, professores dos nossos cursos, nós os que ensinamos, nós seremos tratados com mais rigor. Porque a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será cobrado, requerido. Isso é bíblico, gente. Mas veja bem, qual era o problema que Tiago estava apontando na igreja?
a maledicência. Qual era o problema, irmãos? E aí, Tiago usa 5 imagens para tratar isso. E é isso que nós vamos ver agora. São 5 imagens que Tiago usa para tratar sobre essa questão. Amém? 5 imagens. Quantas imagens, irmãos? 5. Qual é a primeira imagem que Tiago usa? Os cavalos. Olha lá, verso 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Gente, você está vendo a imagem aqui atrás de mim, certo? O cavalo possui muito mais força que o cavaleiro. É ou não é? Mas se o cavaleiro estiver segurando as rédeas e souber manuseá-las, o cavalo irá obedecer ao seu condutor. O cavalo é freado pela boca. Então veja, nosso autocontrole começa pela boca. Verso 2, Tiago está dizendo, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém consegue frear a sua boca, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago está dizendo que se nós conseguirmos fugir da maledicência e controlarmos a nossa língua, nós também conseguiremos controlar todo o nosso corpo. Irmãos, quantos aqui já passaram por um psicólogo e terapeuta? Olha que interessante, por que um terapeuta pede para o paciente falar? Por quê? Você sabe por quê? O que as palavras revelam? Primeiro, veja bem, as palavras demonstram nossa ansiedade, ira, traumas, angústias, traços de depressão, enfim. As palavras que dizemos revelam nossa personalidade e estado de alma. Por isso, Tiago aqui está dizendo que o falar é coisa muito séria. E segundo, gente, as palavras direcionam a nossa vida. As palavras direcionam a nossa vida. Nós somos guiados por aquilo que falamos. Por isso, Tiago diz, um tropeço com a língua produz um tropeço em toda a vida. Gente, a língua é um instrumento importante na edificação de uma vida e na luta contra o pecado. Eu creio, queridos, que a tarefa mais complicada, mais desafiadora, mais difícil de uma pessoa é refrear sua língua. Ah, como é difícil, gente. E Tiago diz mais, quem conseguir refrear sua língua é perfeito. Vamos repetir? Quem conseguir refrear sua língua é perfeito. Mas veja bem, a palavra perfeito aqui no grego significa maturidade. Então, Tiago está dizendo o seguinte, quem conseguir refrear sua língua é maduro. Quem controla o que diz é alguém maduro. E por analogia, quem faz fofoca e é maledicente ainda não amadureceu. Amigos? Tudo certo aí, irmãos? Bora lá? Qual foi a primeira imagem? Segunda imagem. Navios. Verso 4. Veja comigo o texto, por favor. Tiago diz, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Irmãos, o leme é uma pequena peça que dirige grandes navios. Como você está vendo aqui na tela. Olha aqui, ó. Um destaque aqui embaixo da tela. Isso é interessante. E Tiago está dizendo aqui, em outras palavras, que um navio, ele sofre interferências externas das ondas e dos ventos, mas se o timoneiro controlar bem o leme, ele consegue conduzir o navio na direção certa, na direção correta. E aí então Tiago diz, como pode este órgão tão pequeno, a língua, causar tanto estrago?
Irmãos, a Bíblia afirma em Provérbios 10, 19, que no muito falar não falta transgressão. No muito falar não falta transgressão, diz o texto bíblico, mas o que modera seus lábios é prudente. Sabe que muitos males são causados pela língua, gente. E é por isso que, se nós controlarmos as nossas palavras, a nossa vida estará na direção certa e nós nos tornaremos mais sábios. Gente, a língua ela pode construir ou destruir. Pode levantar ou derrubar. Abençoar ou amaldiçoar. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto, diz o texto de Provérbios 18, 21. É interessante porque certa vez Jesus disse aos fariseus que estavam tão preocupados com o comer sem lavar as mãos. Estavam tão preocupados com isso. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 15, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. As palavras más, aquilo que sai, as palavras más podem contaminar uma pessoa, e digo mais, e até uma igreja toda. E Tiago diz, vejam, olha o que ele está dizendo, pessoal. Vejam como um pequeno instrumento pode conduzir todo um navio. Então imagina, vamos imaginar aqui, irmãos, a nossa comunidade como um grande navio. Imagina só. E a língua de alguém pode conduzir essa viagem para o bem ou para o mal. A nossa língua pode conduzir para o bem ou para o mal. Tudo vai depender de como o leme será usado. Tudo vai depender de como a língua será usada. Vamos continuar? Outra imagem. Olha só, Tiago agora falando sobre o fogo. Verso 5. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Por que a língua, gente, é comparada ao fogo? Porque, veja, uma pequena chama provoca um incêndio. Olha aqui, ó, a figura. Uma pequena chama ali no canto da tela. Uma pequena chama é capaz de provocar um incêndio numa floresta, uma simples fagulha. E uma palavra, uma simples palavra, pode causar um grande estrago. É isso que o Tiago está falando. E aí, vamos pensar aqui juntos, queridos, quantos casos nós já presenciamos de contendas e divisões dentro da igreja? Hein? Quantas amizades foram desfeitas por pessoas que não conseguiram guardar segredos? Quantas pessoas foram destruídas por causa de fofocas? Quantas pessoas caluniaram outras e depois não houve como reverter a situação porque o estrago estava feito? Ah, meus irmãos, tem muita gente utilizando a sua língua de maneira irresponsável e leviana. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Não sejamos levianos, irmãos. Não sejamos irresponsáveis, nós precisamos ser responsáveis e cuidadosos ao falar sobre os outros, principalmente no que diz respeito à vida moral. Tome muito cuidado. O Salmo 73 diz que a língua percorre a terra. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Mais uma vez, irmãos. A língua percorre a terra. Ou seja, você pode ir longe com as suas palavras. Percorrendo a terra, as palavras percorrem a terra. Você pode ir longe com as suas palavras e as consequências disso podem ser terríveis, desastrosas, trágicas. Olha, eu vou dizer para vocês que a comunicação entre casais, comunicação entre pais e filhos, irmãos e amigos é uma das áreas mais atacadas por Satanás. Você crê nisso?
Não é verdade, irmãos? Há um provérbio que diz assim, que há 3 coisas na vida que não voltam atrás. Você já deve ter lido isso em algum momento. Quais são 3 coisas que não voltam atrás? A flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra lançada, a palavra pronunciada. Não voltam atrás. Gente, falar é como jogar penas ao vento e depois tentar recolhê-las. Isso é possível? Vá em cima de uma montanha, no alto de uma montanha, e pegue as penas e jogue ao vento. E depois para recolher. Isso é possível? Assim são as palavras. Assim são as palavras. E Tiago segue dizendo o seguinte, verso 6, olha lá, veja comigo. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Vamos repetir esse último trecho? Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Inferno aqui no grego é grena. Grena. O que é grena? Era um lugar em Jerusalém onde se jogava e queimava todo o lixo. E é esse tipo de fogo que inflama as palavras de muitas pessoas. Amém, gente? Vamos continuar, vai. Agora vem a 4ª imagem. Qual é a 4ª imagem? Feras. São as feras. Olha o que Tiago está dizendo, versos 7 e 8. Me acompanha. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, diz Tiago. Olha só, queridos, o ser humano tem uma facilidade em dominar as feras, né? É impressionante, mas não consegue dominar suas próprias palavras. A língua indomada, diz Tiago, ela é cheia de veneno mortífero, mata. É interessante porque, às vezes, quando a gente ouve alguém falando mal do outro, o que a gente diz? Olha o veneno, irmão. Olha esse veneno, limpa o canto da boca aí, irmão. Você já falou isso para alguém ou não? Já falaram isso para você? Olha o veneno. Às vezes falam num tom de brincadeira. Quando você está brincando, olha o veneno. Às vezes é uma brincadeira, olha o veneno, irmão. Mas às vezes você está falando sério. E aí a pessoa diz, olha, irmão, olha o veneno. Olha o veneno, irmão. Limpa aí o canto da boca, o negócio está escorrendo. Gente, você sabe que é justamente esse veneno que tem matado muita gente? É esse veneno que tem arruinado casamentos, separado irmãos, dividido igrejas e destruído a amizade de anos. E Tiago diz, a nossa fala tem veneno mortífero. Por isso que nesta manhã, irmãos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos ajude a domar a nossa língua, a controlar aquilo que dizemos, queridos. Ah, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a controlarmos a nossa língua. Ajuda-nos, Espírito Santo. Então veja bem, queridos, as nossas palavras, elas expressam quem somos, elas direcionam a nossa vida, elas podem destruir a vida de outros, elas têm veneno mortal e elas são como feras indomáveis. Tem uma 5ª imagem. Está me acompanhando ou não? Qual é a 5ª imagem? São as fontes. Qual é a 5ª imagem? Fontes. Verso 9 em diante. Tiago está dizendo, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água
doce. Tiago está dizendo o seguinte aqui, queridos: como uma fonte pode jorrar água doce e amarga? E como nós podemos louvar a Deus e ao mesmo tempo maldizer os outros? É isso que o Tiago está dizendo. Agora veja bem, presta atenção. A palavra maldição aqui, no grego, sabe o que significa? A expressão do ódio que sai pela palavra. Vamos lembrar que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, o significado de maldição aqui no grego é este: a expressão do ódio que sai pela boca, pela palavra. Então veja, maldizer não é só desejar que algo ruim aconteça com os outros. Eu desejo algo ruim na vida daquele irmão. Não é só isso, não. Maldizer é também expressar ódio, ressentimento e amargura no falar. Forte isso. Quando alguém só tem críticas negativas, críticas destrutivas, e faz fofoca, e fala de um, e fala do outro, olha, pode saber que a sua língua espelha o coração. Não tem jeito, queridos, porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. É como se todas essas palavras transbordassem de dentro e saíssem pela boca. E se a água está suja, é porque está vindo de uma fonte suja. Nós precisamos fazer um exercício aqui nesta manhã. É manhã de ceia, irmãos. Nós precisamos fazer um exercício importante. Nós precisamos examinar o nosso coração. Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer uma reflexão profunda sobre aquilo que nós estamos falando, gente, sobre o nosso falar. A nossa língua é uma radiografia do nosso coração. Então, gente, se a nossa língua é uma radiografia do nosso coração, ninguém precisa nos ver por dentro. Não, basta conviver conosco e nos ouvir, e com certeza irão saber se a nossa água é doce ou amarga. É só conviver. Fala, já está falando. Então, gente, o que é ser cristão? O que é ser cristão? Ser cristão é saber cultivar uma vida que seja fonte de água pura e produza bons frutos. Isso é ser espiritual. Isso é ser cristão. Ser espiritual não é reteté, gente. Não. Como eu disse num outro domingo por aí. Não é cair no chão, rolando, gritando, com todo aquele estereótipo que as pessoas olham e falam: nossa, que poder. Esse é espiritual. Não, gente. O que Tiago está nos ensinando é outra coisa. Ser espiritual, queridos, é saber cultivar. Ser cristão é isso. Ser espiritual é isso, é saber cultivar uma vida que seja fonte de água pura e produza bons frutos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aleluia, queridos. Então que nós possamos usar a nossa língua como recurso para abençoar e não como licença para nos tornar torpes e maldosos. Que o Senhor nos ajude. Mas aí você pergunta aqui: mas Ronaldo, tá bom, nós identificamos aqui. Tiago mostra 5 imagens importantes para nós, para a gente tratar o problema. Mas o que nós devemos fazer então? E aí, queridos, tem pelo menos 3 coisinhas que a gente precisa fazer nesta manhã. Um exercício para a gente. Primeiro, anote aí no seu coração e no papel também. Nós precisamos de um profundo arrependimento. Vamos lá, gente? Vamos lá, você pode repetir isso comigo? O que é que nós precisamos, irmãos? De um profundo arrependimento. Irmãos, Deus não rejeita o coração quebrantado, contrito e arrependido. Deus não rejeita o coração quebrantado e arrependido. Não. Todos nós aqui, em algum momento, já erramos no falar. Todos, sem exceção. E por isso nós precisamos nos arrepender dos males que nós causamos aos outros através das nossas palavras. E arrependimento tem a ver com o coração, gente. É o coração que precisa ser tratado nesta manhã. É o coração que precisa ser transformado. E eu quero te dar uma boa notícia.
Se você hoje abrir o seu coração para Deus, Ele fará um milagre, Ele fará tudo novo na sua vida. Você acredita nisso? Diga amém. Abre o seu coração a Deus. Precisamos de um profundo arrependimento. O que é que nós precisamos fazer nesta manhã? O que é que nós temos que fazer? Segundo, nós precisamos que a palavra de Deus direcione a nossa vida, inclusive o que falamos. Gente, todos nós aqui estamos num processo de aprendizado e santificação. É um processo, gente. Portanto, ainda nós somos imperfeitos e por vezes nós falhamos, sim ou não? Quantos aqui erram no falar? Olha lá, todos nós erramos, mas é pela palavra que nós somos regenerados. E nós precisamos deixar a palavra nos direcionar. Nós precisamos obedecer e praticar a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã, tomem muito cuidado com o que vocês falam. Essa é a mensagem. Tomem muito cuidado com o que vocês falam. Atenção, gente, atenção. Falar em línguas é dom, segurar a língua é fruto. E quanto mais conhecermos a palavra de Deus, e aí está o segredo da gente conhecer a Bíblia. Por isso valorize, por favor, meu irmão, minha irmã, valorize o estudo, a leitura, a meditação das Escrituras. Isso vai ser importante para você, para a sua vida, para o seu caminhar diário. Amém, gente? Porque quanto mais a gente conhecer a palavra de Deus, mais ela vai transformar o nosso coração. E como resultado, automaticamente, nós seremos mais sábios na maneira de falar. É natural. É natural. E terceiro, anote aí. Precisamos não apenas parar com as fofocas, mas também não ouvir fofocas. Vamos repetir? Eu gostaria que você, de uma maneira muito respeitosa, olhasse para alguém e falasse essa frase para ele, para ela. Olha, não é para cutucar ninguém, mas é só para dar um toquezinho, não, Jairão? Só para... O que ele disse para você? Ok? Ou não deu certo? Tem um provérbio chinês, gente, tem um provérbio chinês que diz assim: aquele que fofoca com você, vai fofocar de você. Olha. Ou você pensa que você é melhor que os outros? Vigia, irmão. Vigia, irmã. Alguém disse assim: não me conte o que eles falaram ao meu respeito. Diga-me apenas porque eles estavam tão confortáveis em dizer isso na sua frente. Deixa eu ler um texto aqui, ele é curto. Olha só, é de um filósofo chamado Sócrates. O tema é as 3 peneiras. Não sei quantos já leram. Olha que interessante, as 3 peneiras. Conta-se, vou ler para vocês, é curtinho. Presta bem atenção, que é muito legal e se aplica àquilo que nós estamos falando. Veja, conta-se que um dia um homem foi ao encontro de Sócrates, o filósofo grego, desejando contar uma coisa sobre a vida de um outro amigo comum. Olha só. O homem disse assim: quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Chega babando, né? O veneno escorrendo. Olha o veneno, irmão. Aí Sócrates disse o seguinte: espera um momento. Antes de você me contar, quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras.
3 peneiras? Como assim? Disse o homem. O que é que você quer dizer com isso? 3 peneiras. Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, preste bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Qual é a primeira peneira? Da verdade. Tens certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? O homem respondeu, bem, foi o que eu ouvi os outros contarem. Não sei exatamente se é verdade, eu ouvi. Eu ouvi dizendo. Ok. Sócrates voltou a dizer. A segunda peneira é a da bondade. Qual é a primeira peneira? Verdade. Segunda? Bondade. Segunda peneira é da bondade. Com certeza, disse Sócrates, deve ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Aquele homem envergonhado, ele respondeu, devo confessar que não. A terceira peneira é da utilidade. Qual é a primeira, irmãos? Mais uma vez. Verdade, bondade e utilidade. Sócrates disse, pensaste bem se é útil que vieste falar a respeito do meu amigo? É útil? O rapaz disse, é útil? Na verdade não. Na verdade não. E aí o sábio disse o seguinte, se o que queres contar-me não é verdadeiro, não é bom, não é útil, então é melhor que o guardes apenas para ti. Você imagina se a gente praticasse isso? Não ia diminuir conversinha? Fofoquinha? Besteirinha? Ia ou não ia, irmãos? Se você fizesse algo que meu pai sempre ensinou nessa comunidade. Meu pai sempre disse assim. Você está falando, pera um pouquinho só. Você tem 24 horas para falar com ele. Está falando dele? Tem 24 horas para falar com ele. Porque senão eu vou convidar você gentilmente e vou levá-lo até a presença dele, para que você fale para ele, porque o que você está dizendo é para ele, não é para mim. Você imagina se a gente praticasse isso? A gente ia revolucionar, não é não, gente? Ia ser tudo diferente. Guarde esse textozinho assim, depois procura na internet, as 3 peneiras. Você vai encontrar. Quais são? Verdade? É isso aí. Sabe que se a gente praticasse isso, a gente ia ser mais feliz. Ia viver melhor. Construir relacionamentos bons, melhores. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a guardar segredos e sermos pessoas confiáveis. Não seja leviano. Não fique levando as coisas da vida das pessoas para os outros. Não faça isso. Participar de conversinha, de fofoquinha, de maledicência, não tem nada a ver com o evangelho, pessoal. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu e você fomos chamados para sermos promotores da paz, porque nós servimos a um Senhor que é príncipe da paz. Seja um promotor da paz. Eu quero concluir essa mensagem com vocês. Eu quero dizer o seguinte para vocês. A língua é o retrato do coração. A língua é o retrato do coração. Mas quem é que pode mudar o coração, gente? Quem é que pode mudar o coração? E aí está o ponto. Ponto importante nessa mensagem. Quem pode mudar o coração é somente o Senhor. E nesta manhã ele diz, Ezequiel 36, 26, procure o texto na tela para mim, por favor. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Será que a gente tem esse texto aqui para a gente ler junto? Vamos lá, irmãos. Tem aqui ou não? Tá fácil? Peguei você meio desprevenido aí. Então vai aí, não deixa o inimigo te usar não e vamos lá. Vamos lá, você consegue, olha lá. Olha lá, olha lá. Vai lá, língua, olha o veneno. Chegou lá, meus amigos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, diz o Senhor. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Aleluia! Irmãos, nós necessitamos de um novo coração. Por mais que nós sejamos esforçados,
Por mais que você se esforce, esse milagre somente Deus pode realizar. Como eu vi nesta manhã, e já recebi, eu guardei aqui, coloquei na minha mensagem, lembre-se de uma coisa: as nossas palavras podem ser o extintor que apaga um incêndio, ou o combustível que alimenta uma explosão. Paulo diz, Efésios 4:29, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Aleluia! Então, irmãos, que a nossa língua seja um instrumento de bênção, de edificação e de cura, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Louvado seja o Senhor. Aleluia!